Vamos lá, pessoal. Tempos atrás estava falando sobre metodologia. E a metodologia eu lembrei de um carro que meu tio tinha no interior. E a metodologia ela tinha suas classificações, né? N classificações. E eram acho que era uma C10, uma D20, né? Aquelas carros antigos no interior. Que a marcha ela é onde ali você muda de seta, coloca o muda de seta, acende o farol, marcha ali. E eu tive sempre o adaptação sempre com o Fusca, e a marcha era aqui, né? Primeira, direita, e aqui é a primeira, não sei se é a primeira é você puxar para trás. Aí a segunda, vai, terceira, ou seja, a primeira é para trás primeiro. Você adaptar, depois está vendo um filme, os campos ligados etênicos e classes sociais e raça, nos coloca fatores ligados à metodologia. Ou seja, muitas vezes a metodologia aqui, ou seja, aqui o movimento na parte superior, ou seja, e o estímulo e resposta, que é buscar o conceito de adaptação. Uma coisa é o Fusca, que meu pai tinha, a Brasília, ou seja, um Passat, Paraty, ok? Depois não passamos disso. Só eu que já hoje estou com Celta, meu irmão com um carro ali que lembra daquela equação Fox, a frequência cardíaca, não a equação Johnny. Agora a palavra Johnny, né? Johnny significa insensato, tolo, cooperador. Essa equação é muito cooperadora ligada à frequência cardíaca. Okay? No campo do dicionário. É lógico que o que está escrito no dicionário nós temos que saber definir objetivos e metas. Eu passava a marcha e para passar no mata-bufo houve dificuldades. Ok? É lógico que eu não dirigi muito, né? Ou seja, o carro, as quilometragens. Então, é a questão que eu estou querendo conceituar aqui. A questão de volume de treinamento, intensidade, os campos metódicos e bioquímicos, ok? É lógico que trabalha muito a região do ombro. Né? Você passa na marcha aqui, trabalha o manguito rotator, que é fazer aquela rotação de 360 graus na região do ombro. Você faz, ok? Movimentos que você faz, ok? Ó, movimento, ó. Ok? São movimentos que relacionam. Ok? Então são colocações. Vamos lá. Então, a noção do volume implica a quantidade total da atividade realizada no treinamento, tanto em uma sessão como uma etapa de treinamento. Considera o volume como componente de carga prioritária no esporte. Lembra que eu coloquei o lazer priorista, a priorista, coloquei teu A, que é a palavra priori, não é piore não é priori. Pior muitas vezes o tempo é corrido para o brasileiro. O tempo piore podemos entender, mas é tempo lazer a priorista, né? Que coloca o esporte também como campo contemporâneo, que eu vou colocar como assim questões de a priorista, que vai colocar questões anteriores e posteriores que vem a destacar, ou seja, a década de 50, 60, 40 e outras décadas, e somente o século XIX aí, como eu já falei sobre a Inglaterra, o futebol feminino já tem 100 anos já, mais velho que o Paulo Freire, a pedagogia lá do oprimido. Ou seja, tempos atrás eu estava vendo umas histórias ali ligadas à Inglaterra. Tinha uma autora ligada ao gênero também, gênero, etnia e raça, e eu também já estudei. E a Inglaterra tem uns campos muito impactantes que veio implementar o futebol feminino. É lógico que os Estados Unidos, o futebol feminino, houve um destaque muito grande, né? Tem um valor muito grande até hoje. Você pode ver que tempos atrás quem estava em destaque não era os Estados Unidos. Quem estava em destaque aqui, ou seja, o país de ponta, era o Brasil e outros times. Mas quem estava em destaque lá na seleção brasileira feminina era os Estados Unidos. Pois a Alemanha,
Inglaterra, ou seja, outros países foram, ou seja, nomenclatuando, né, treinamentos que venham a esses dados. Ok? Então, quando falamos sobre esse ser treinamento, esse ter treinamento, se ser treinamento é o que? É a permanência. Se ter treinamento é o que? As metodologias e as formas e as coisas que vêm a relacionar. Então, o treinamento de atletas de alto rendimento, não existe limites com respeito à grande quantidade de trabalho que se deve levar em consideração. Em consequência, os atletas de elite não devem esperar um rendimento atlético adequado, sem que tenham realizado de 8 a 12 sessões de treinamento por microciclo semanal, ok? Parece haver uma relação entre o volume de horas de treinamento por ano e o rendimento. Então, olha, uma relação entre o volume de horas de treinamento por ano e o rendimento desejado. Nesse sentido, estabelece essa relação. Melhores do mundo, 1.000 horas anuais de treinamento. Melhores do mundo. Eventos internacionais, 800 horas anuais. Eventos nacionais, 600 horas anuais. Eventos regionais, 400 horas anuais. Ok? Melhores do mundo, 1.000 horas. Então, horas dá para a gente entender. Então, ó, 1 hora, 60 minutos. Então, 60 minutos é 1 hora, né? 60 minutos. Aí vamos calcular lá 1.000. E vamos colocar a classificação 1.000 com 60 minutos. Para colocar as regras de treino de porcentagem. Vamos lá. Só se você calcular no dedo, ó. 60 minutos. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. 6 horas. Então, 6 horas é 60 minutos. Então, só você calcular. Se 1 hora... se 60 minutos é 1 hora... Então, 6 horas é 1 hora... É 1 hora. 6 horas, velho. Simples. A gente tenta calcular aí, tenta complicar as coisas. Ok? Vamos lá. Então, o volume relativo refere-se à quantidade total do tempo dedicado ao treinamento, a etapa de treinamento. Raras vezes o volume relativo tem algum valor para um atleta, significando que ainda que o treinador conheça a duração total do treinamento. E outra questão importante, muitas vezes nem é 1.000 horas de treinamento, 1.000 horas, pode ser até menos, mas a questão é essa, entre periodização, o foco-alvo o que? É federal, é internacional, então as horas são trabalhadas mais, no objetivo-alvo. Se eu tenho uma periodização de treino na fase de transição entre substrato e energético, estou falando a questão de minerais, energia, que também nos coloca campo hídrico, né, hidrelétrica, Foz do Iguaçu, onde vai ter um congresso aí, no FIEPS, nos coloca fatores. Se é competição-alvo, é lógico, as 800 horas vão ser consideráveis para 1.000 horas para chegar no meu alvo principal, aonde eu quero ganhar. Ok? Aí se eu olho, por exemplo, a questão de 600 horas os eventos nacionais, e regionais 400 horas, e internacional são 800. Então, é lógico que nós temos que destacar, se é uma Libertadores, então, internacional. Aí, focando as questões totalizadas de treinamento, 1.000 horas, mas aí se coloca as distribuições de horas, 800 horas, internacional, Libertadores. Eventos nacionais, então coloca lá, treinamento nacional, campeonato nacional, Copa do Brasil, ok? Então vamos lá, eventos regionais, estou colocando o futebol aqui, mas é outros esportes coletivos, eventos regionais, então regionais, a região em si, regionais, então 400 horas, ou seja, aqui também, campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato baiano, então nos estados tem nacionais e tem os eventos regionais, que é o quê? Municipais também, que os municipais muitas vezes vão se destacar e vão chegar aos nacionais. Minha